Então, boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Agrocast, onde nós falamos aqui das ações da Expofeira de Pelotas e vamos estabelecer uma comunicação com o público em geral, que é uma das nossas missões da Expofeira, e falar da nossa região sul, falar das nossas culturas, falar das nossas valências, das nossas deficiências e falar hoje do setor produtivo, de uma cultura histórica para a nossa região, uma cultura que é, no setor primário, o principal esteio da economia regional. Vamos falar hoje da cultura do arroz. E tem uma mesa muito rica, composta por vários amigos. E vou iniciar a apresentação com o meu presidente do Sindicato Rural, Fernando Rechsteiner, na qual eu agradeço a participação, juntamente com o seu Carlos Alberto Iribarren, com o Augusto Vaniel, presidente do CIPEL, vem aqui para falar conosco de indústria, nos nossos mesmos objetivos, né? Falar das valências da indústria local, falar das suas dores, né? E do que a gente pode aí evoluir, ter um bate-papo construtivo aí para o setor. Fernando, obrigado pela presença. Passo a bola para ti, meu amigo. Obrigado, Augusto. Satisfação participar desse podcast da Expofeira. E o tema que trazes hoje, e trazes, acertasse nos convites, Carlos Alberto Iribarren, colega produtor, excelente produtor, que tem uma história muito grande dentro da lavoura de arroz aqui na nossa região. E o Augusto, que também é produtor, mas atua também na área de industrialização. E é preciso dizer, é importante dizer, que felizmente o setor hortícola, embora centenário, na nossa região e no nosso estado, ele não se acomodou no tempo, ele evoluiu. E eu acho que isso nós podemos aprofundar um pouco hoje nesse nosso podcast, essas evoluções que nós tivemos dentro do setor, tanto em termos de produção dentro das propriedades, tanto em termos de mercado, de busca de mercados, de industrialização. Eu acho que o tema é rico, Augusto, e as pessoas que foram convidadas, eu acho que tem plena condição ainda a gente fazer um bom bate-papo hoje. Eu não tenho dúvida, Fernando. Nós podemos falar de história, de passado, de presente, de futuro, das capacidades que nós temos aqui na mesa. O Dr. Carlos Alberto aí é um grande exemplo para nós de uma pessoa que plantou uma metodologia há 50 anos atrás e impressiona muito a capacidade de atualização, né? De estar sempre atualizado, de estar sempre aplicando uma agricultura moderna, não ficou agarrado ao passado, como era antigamente, como muitas vezes é a bengala de nós mesmos, né? Uma questão de medo, né? Seu Carlos, agradeço a presença, passo a palavra para o senhor e muito obrigado mesmo pela colaboração conosco. Augusto, muito obrigado pelo convite. Eu não sei se eu não sou o peixe fora d'água aqui, mas eu tenho muita história. E a história eu acho que é importante. Eu sou produtor. Eu agora, em dezembro deste ano, vamos fazer 54 anos que eu entrei no arroz. Eu me formei na agronomia em 68 e trabalhei 3 anos dando assistência e tal, e no 4º ano eu consegui começar a trabalhar por minha conta. Pequeno, com 100 hectares, e passei por várias etapas, aí não foi só arroz, eu plantei sorgo, eu plantei milho. Então, eu fui um dos primeiros da região a plantar soja, segundo Joaquim Melo foi ele, mas há controvérsias. Você deve clarear isso aqui. Meu pai disse que foi ele, Carlos Alberto. Olha aí, ó. Então, há controvérsias, né? Mas, realmente, houve uma evolução muito grande na lavoura e nós temos muita coisa para falar, dependendo do qual é o rumo que vão tomar os nossos assuntos. Mas eu acho que tem bastante coisa para se falar. Vamos adiante. Não tenho dúvida. Augusto, Daniel, presidente do CIPEL, produtor rural, nosso parceiro. Vamos bater um papo hoje de indústria também? Bora, vamos falar assim. Te agradeço ao meu xará Augusto. Meu xará. Ele fala, Augusto, oi Augusto. Então vai assim a gente vai, né? Estou aqui, te agradeço o convite para esse podcast, né? A gente tem... estou presidente do CIPEL, né? Eu estou aqui pelo CIPEL também, porque o CIPEL é o Centro das Indústrias de Pelotas. Hoje no CIPEL a gente está embaixo do meu guarda-chuva 9 sindicatos de indústrias em Pelotas. Uma indústria que já foi grande, né? Uma indústria pelotense que já foi bem grande.
Carlos Alberto, eu acho que pela quantidade maior de cabelo branco que nós aqui viu a indústria aqui em Pelotas, não só do nosso segmento em questão aqui, que é o segmento do arroz, mas também de outras indústrias que se teve aqui e hoje não estão, né? Outras que já perdemos. Eu sempre me preocupava e questionava a questão de distância que nós tínhamos do grande centro, né? E vi que agora nós temos uma BR quase duplicada. Tá aí um voo que tem de São Paulo direto Pelotas. São coisas que poderiam dar um up. Acho ainda, posso estar começando a botar uma pimenta na nossa conversa, acho que ainda falta vontade política da nossa região. A questão política ainda é uma coisinha que nos atrasou no meu sentimento. Eu não quero polemizar, mas é um contexto, né? Então, uma indústria que foi maior, uma indústria que foi crescente. Eu sou natural da Fernando Osório, eu via mulheres de branco caminhando naquela Fernando Osório, naquelas fábricas de conservas. Nós existíamos 40 indústrias de conservas na década de 80, Carlos Alberto. Hoje tem 9. Claro que as 9 fazem mais que as 40. Esse é o detalhe, né? Sim, isso tecnologia, é interessante. Né? Nós tivemos uma concentração, né? E essa concentração, ela está acontecendo na indústria da arrozeira. Perfeito, também. Ela está acontecendo na indústria arrozeira. E eu não sei se é algo para se lutar contra, talvez não, porque é o mercado que está se levando a isso. Talvez seria uma atitude artificial nossa, se nós tentássemos algum artifício, até mesmo junto ao governo, para que nós voltássemos a ter mais indústrias arrozeiras. Não sei se há espaço para isso, né, Augusto? Agora, o importante é que nós temos uma indústria eficiente aqui na nossa região, né? Essas indústrias que resistiram a esse período, e na lavoura aconteceu a mesma coisa. Os produtores que resistiram, eu chamo a década de 90, a década de 90 para mim foi uma década perdida. Eu acho que a gente pode até explorar um pouquinho essa década de 90, que para mim ali houve uma mudança de chave da lavoura de arroz. Eu me recordo que nós tínhamos muita dificuldade no nosso negócio arroz, porque nós não conseguíamos mais evoluir em termos de produtividade. Perfeito. Nós estávamos trancados em termos de produtividade, nós tínhamos o arroz preto e vermelho tomando conta das nossas lavouras e não havia mais manejo que resolvesse os problemas de infestação de arroz preto e vermelho, e isso estava trancando a nossa produtividade. O que eu enxergo que a chave virou? Quando nós começamos com projetos de produtividade, o primeiro foi o Projeto 10 do IRPA, Projeto 10, né? E que abriu a nossa cabeça. Eu costumo dizer que o grande trunfo do Projeto 10 foi o pesquisador descer do pedestal, sair da estação de pesquisa e ir para as nossas propriedades, e nós tivemos a humildade de reconhecer que nós estávamos trabalhando errado. A partir daí, a nossa lavoura começou a mudar. Perfeito. E eu acho que o Carlos Alberto viveu muito essa época. Talvez tenha algum depoimento para dar do antes e do depois do Projeto 10, né, Carlos Alberto? O que nós mudamos na maneira de fazer a nossa lavoura, o nosso negócio? O que aconteceu, Fernando, eu dissesse muito bem, o Valmir Menezes saiu do IRGA e saiu da pesquisa e veio para a lavoura. E o Luizinho, teu pai, foi um que abriu as porteiras da lavoura para ele, acreditou no projeto dele e realmente tudo começou ali. E o interessante do Projeto 10 é que ele é todo formado por evidências, porque o Projeto 10 não trouxe novidades. Ele elencou aquelas coisas que não vinham bem e que puderam melhorar. Não, o próprio controle de arroz vermelho, o controle de invasoras, a época de plantio, coisas básicas, né? E que nós não nos apercebíamos que podia melhorar. Eu me lembro uma frase até do Valmir, pegando o gancho aí, Carlos Alberto, ele dizia que nós fazíamos tudo certo, mas na hora errada. Nós plantávamos fora de época, começou por aí. As janelas. Então, exatamente, as janelas. Então, o arroz, a planta não aproveitava os insumos que eram aplicados, os manejos que eram aplicados, porque eram feitos fora de época. Irrigação tardia. Isso, Inclusive, o Valmir tinha uma frase que era muito interessante, que isso foi uma coisa que aconteceu muito depois, que ele dizia assim, quando falava em agricultura de precisão, ele disse, antes da agricultura de precisão, nós temos que ter precisão na agricultura. Porque realmente tinha muita coisa que que tinha que evoluir. Eu acho que outra coisa que aconteceu, o controle de arroz vermelho foi básico nisso aí, né? Foi fundamental.
criou um problema logo que se começou a controlar, porque áreas que estavam inviáveis passaram a ser viáveis e nós tivemos um aumento de área muito grande. Exatamente. E aí nós tivemos que conviver com essa oferta de arroz aí e foi complicado. A indústria ficou... Mexeu no mercado. Sim, a indústria até ficou um pouco à vontade, porque na realidade ela podia até escolher a qualidade do arroz ou o produtor, que era aquele que era mais tecnificado, que tinha uma resposta melhor, tinha um arroz de melhor qualidade. Então, isso aí, em função disso aí, houve uma evolução. E nós depois conseguimos, um pouquinho mais adiante, porque a pecuária fez muita parte disso aí, a pecuária nunca saiu do processo. Sim. Né? Sim. E aí a pecuária, muitas vezes, eu costumo dizer que a pecuária ela atrapalhava a lavoura, e a lavoura atrapalhava um pouco a pecuária, porque nós não conseguimos definir o espaço de cada um. Exatamente, os timings. Exatamente. Então, complicou um pouquinho, até que chegou um ponto que nós tivemos, aí avançou bastante, né? Porque depois disso aí nós já tivemos, bem depois, o surgimento da soja na região, Isso. que foi realmente, deu um ping-pong, né? Foi impressionante. E aí nós tivemos, Carlos Alberto, eu acho Sim. que nós temos que lembrar, nós tivemos 2 ferramentas, que eu costumo brincar, que nós temos que fazer 3 estátuas nas entradas das nossas granjas. A primeira estátua para o projeto 10, do IRCA, e depois veio o projeto Marca da Embrapa, mais ou menos na mesma linha. Uma segunda estátua para a tecnologia Clearfield da BASF, que foi a primeira tecnologia efetiva de combate ao arroz vermelho, que acabou causando realmente essa consequência que o Carlos Alberto comentou de aumento de áreas marginais voltaram a fazer parte da área de arroz. E a terceira tecnologia foi a soja transgênica. Eu me lembro, o pai começou a trabalhar com soja na década de 70 lá fora. E nós estávamos com muita dificuldade de fazer com que a soja cumprisse o papel dela, que naquele momento, lá no início, era única e exclusivamente limpar as lavouras. Sim. Nós não pensávamos na soja como uma cultura rentável, não vou ganhar dinheiro plantando soja na várzea. Não, eu preciso limpar as áreas para eu voltar a ter boas produtividades de arroz. Então a soja era tratada como uma cultura marginal que tinha esse objetivo de limpar as áreas. Mas nem isso nós estávamos conseguindo, porque nós estávamos usando 4, 5 princípios ativos de herbicidas diferentes e não havia mais jeito de limpar a lavoura. E aí apareceu a soja transgênica e foi uma virada de chave na entrada da soja nas nossas várzeas, né, Carlos Alberto? Sim, sim. Não, inclusive, nós tivemos assim... Eu plantei soja, se eu não estou enganado, em 1972. Aí é que está essa controvérsia do Luizinho, do Joaquim, né? Mas nós não vamos brigar por causa disso. E eu recordo que nós trabalhávamos com 2 variedades na época, a Braga e a Benville. Né? E um fator que tinha que os nossos inseticidas eram muito pesados. Né? Nós trabalhávamos com... Se hoje condenam alguns, nem é bom falar naquela época. Mas quando se colhia 30 sacos por hectare, era um sucesso. Eu me lembro que eu colhi 30 sacos num ano, foi um ano que choveu bem, e no ano seguinte, colhi 17. Aí sim, aí eu plantei 2 anos e dei uma parada. Né? Mas foi realmente uma grande saída. Eu acho que aí também começou a evolução da pecuária, porque conseguiu, dentro da lavoura de soja, conseguiu melhorar alguma coisa em termos de passagem. Exatamente. Não como agora, porque agora a coisa mudou. Sim. Mas naquela época já tinha, era incipiente, mas já tinha alguma coisa. Agora, Augusto, eu vou tentar matar uma curiosidade minha. Teve esse momento que o arroz deu esse boom de produtividade, né? No momento que a gente começou a ter um controle melhor de planta daninhas, né? E a questão da soja, que entrou como uma ferramenta para viabilizar, em termos de rentabilidade, a lavoura de arroz. Fantástico. É impressionante, né? Porque a diminuição de custo em cima de uma lavoura de arroz trabalhando com uma receiva de soja é impressionante. E a indústria de arroz, querendo ou não, acho que é importante até para o público em geral saber, 70% do arroz produzido, consumido no Brasil é produzido aqui conosco, né? Na região sul do estado do Rio Grande do Sul, né? E a indústria de arroz, quando é que ela rompeu fronteiras? Desde quando a gente já vem exportando, né, dentro do país, vamos dizer assim, porque tu vai no Rio de Janeiro, tu encontra o arroz Tio João. Eu fui agora há pouco tempo atrás no Mato Grosso, eu fui num supermercado, para curiosidade, só ver qual é o arroz que estava sendo consumido lá. Era o arroz brilhante da nossa arrozeira Pelotas, aqui da nossa região. E como é que foi Porque normalmente quando um setor cresce, o outro também se sente obrigado a crescer também, né? Até para não ficar com uma ociosidade aqui. Né? A indústria do arroz, ela vem passando por uma evolução, né? Mas hoje estagnou. Por que eu digo estagnou?
teve uma evolução muito grande quando apareceu máquinas eletrônicas, que são máquinas que limpam através de fotocélula naquela época. Hoje é por câmeras, né? Tu limpa o grão do arroz para tirar a curriola. Porque era o problema, né? Sim. A primeira máquina que existiu aqui em Pelotas nem foi a Josapar que teve, foi um concorrente da Josapar, em que botou máquinas de 3 canal. Né? Hoje nem se conta mais por canal, se conta por bandejas a quantidade de máquina que tem para esse fim. Só resumindo, assim, eu estou exportador, eu estou exportando agora, a gente está carregando um volume para o Peru, em que se tem um povo no mundo que é conhecedor de arroz, é o peruano. Ele, por natureza, ele olha o grão, ele analisa o grão, ele cheira, ele faz qualquer coisa. Também é um povo que gosta de reclamar por os defeitos, né? Então, só para ter uma noção, esse produto que eu exporto para o Peru, eu tive que repassar 3 vezes no meu equipamento. Ainda não está bom. Ele tem 1% só de barriga branca e tem 3% de quebrado. Né? E tem que dar acima de 3,6 de rendimento em panela. Né? E tu consegue agregar isso no preço, Augusto? Eles Sim. Pagam mais também por esse arroz? Nesse meu pagam, Certo. mas infelizmente arroz não é só nós aqui na região. Tu Sim. tenta fazer um jeito o processo, mas tu tem uma coisa... Eu tinha um professor meu que dizia que seria a melhor coisa que existisse se entre tu e o teu cliente não existisse o concorrente e o governo. Então, mas eu tenho um concorrente. O meu concorrente oferece um produto de outra qualidade que deprecia muito a venda. E isso acontece no Brasil inteiro. Se tu viu, Augusto, no Brasil, e está no Brasil inteiro o arroz gaúcho e da nossa região. Nosso maior mercado é no Nordeste brasileiro. A gente tem uma filial em Fortaleza, em que tu vai lá para Fortaleza, ou é arroz daqui na nossa região, dessas indústrias que tu falou, e um pouco de Santa Catarina, né? Mas hoje a indústria de arroz está estagnada porque tu tem arroz no Brasil inteiro. Então, para o teu ouvinte e para o ouvinte da Agrocast aí entender, é que nós temos indústrias de arroz. Hoje me ligou um cliente, eu tenho um cara que até para falar em mercado, o cara quer me comprar um volume, mais de 100 mil sacos de base de 100 mil sacos de arroz em casca, que quer levar para Ji-Paraná, em Roraima. Cara, só usa o sequeiro. O cara tem 22 mil hectares de área, planta, tem cooperados com sequeiro lá, trabalha com sequeiro para exportar para a Bolívia. Então, tem no Brasil inteiro. Hoje a segunda indústria é a indústria Catarina, de Santa Catarina, que tem um benefício em termos de, principalmente logística, tem os portos perto e tem um ganho fiscal também. Por isso que eu falei essa pentelhada que eu quero dar no nosso político, está aqui o restante que não deixa negar. Nós temos alguns entraves aqui para resolver. Temos aí uma carga tributária pesada. Eu acho que era importante, Augusto, a gente entrar um pouquinho nessa questão dessa guerra fiscal que nós estamos vivendo no país. Se ajuda a indústria, ajuda o produtor. E que vem diretamente indústria, né? afetando a nossa indústria e respingando, sim, no produtor. Não é à toa que nós já plantamos cerca de 1.150.000 hectares de arroz e hoje plantamos 850 mil hectares de arroz. Para onde é que foram esses hectares? Para o Paraguai. Exatamente. Para o Paraguai. Só mudou. mudou. Por que foram para o Paraguai? Porque há um benefício fiscal. Exatamente. Para a entrada do arroz paraguaio. É o que nós costumamos dizer, o produtor gaúcho não tem medo de concorrer com o produtor paraguaio, a indústria gaúcha não tem medo de concorrer com a indústria paraguaia, mas que deem as mesmas ferramentas para acontecer essa concorrência. Agora, na medida que eu tenho uma vantagem fiscal, eu tenho uma artificialidade competitiva. Eu tive no Paraguai há um bom tempo atrás, e, Carlos Alberto, quando eu cheguei no Paraguai, eu visitei algumas lavouras lá e algumas indústrias, né? Uma indústria era copia e cola de uma indústria, não, uma lavoura era um copia e cola de uma grande empresa de agro aqui do Rio Grande do Sul, bem pertinho de nós. A mesmo jeito que tu entra eu vou até falar, Quatro Irmãos. Tu entra na Quatro Irmãos, é igual o que estava lá no Paraguai. Foi copiado para lá. Copia e cola. Eles copiaram, levaram para lá e hoje usam todo um processo lá de... Como tu falou, Restane? Eles mandam o arroz para Minas Gerais, por exemplo, praticamente o imposto não tem em Minas Gerais, não tem carga tributária em Minas Gerais. Quanto que nós temos que trabalhar essa carga tributária. Além da nossa carga tributária vinda na saída, nós temos a questão do CDO também, que é outra briga. Uma outra discussão. Briga boa, que eu acho que uma hora não é pouco para nós ainda.
Então tem Importante essa a representatividade do setor, né? Porque, querendo ou não, o produtor está sendo penalizado, não somente a indústria, né? Claro. Isso é um... É uma ilusão, é uma cadeia, Augusto, né? às vezes se tenta fazer uma relação de amigo, de inimigo entre produtor e indústria, não existe essa Não existe relação. isso. Essa relação é uma relação comercial. E quando ela foi tratada dessa forma, de amigo e inimigo, essa relação acabou mal. E nós tivemos o exemplo, Augusto falou há pouco, da indústria de conservas aqui na nossa região. Que num primeiro momento o produtor sentiu a dificuldade, Sim. teve que sair do negócio, e num segundo momento a indústria não se sustentou e teve que parar também. Então essa ideia que produtores e indústria não têm objetivos similares lá adiante é um equívoco. Você sabia que aqui só o pêssego na indústria de conservas, eu estou dentro da indústria, eu consigo acompanhar alguns números, só o pêssego é produzido aqui? Hoje, figo vem de Minas Gerais, cebola está vindo, então nós estamos importando, eu sou filho de ceboleiro, lá da Santa Silvana, ajudava meu partido do vô a carregar cebola em Réstia. Então, até a cebola está vindo importada de outros estados para fazer conservas aqui. Hoje, a indústria de conservas daqui da região, eu já estou trocando um pouquinho do segmento da indústria, mas para dizer que a nossa região perdeu toda essa pompa de produção de alguns produtos. Então, figo vem de Minas, esse pessoal que teve comigo... Já tivemos aspargo forte aqui também. Aspargo forte. Né? Que foi se acabando. Foi se acabando. Agora, fundamental, né, Augusto, tanto para a produção quanto para a indústria, a exportação. Né? A exportação, Sim. agora eu falo não para outros estados, falo na exportação para fora do mercado brasileiro. Com certeza. Né? Que é o que está nos mantendo vivos. Eu não tenho dúvida em afirmar que se nós não tivéssemos, nós produtores, a possibilidade da exportação do casca, e se a nossa indústria não tivesse investido na exportação do arroz beneficiado, nós teríamos hoje um negócio praticamente inviabilizado dentro das nossas indústrias e das nossas propriedades. Todo o país, pelo mundo, ele que está perto dos mares, onde tem nos portos, eles têm a vocação de exportação. O Brasil nunca teve essa vocação de exportação porque a ganância dos nossos governantes no passado foi de que a indústria tem que pagar a conta de tudo. Que a indústria ela tem uma carga tributária maior que os outros segmentos. Então, fica dentro do mercado doméstico, não se exporta para atender uma necessidade que nós estávamos falando fora do ar aqui agora faz pouco, a questão de inflação, controlar preço. Então, tu tem uma indústria aqui que poderia estar pensando mais em exportar, e nossa vocação está aí. Nós temos 60 quilômetros aqui, nós estamos em Pelotas, né? Para também comentar, nós estamos em Pelotas, nós temos 60 quilômetros do porto. Eu, quando procuro falar, eu sempre digo que a nossa vocação é a exportação, não só pelo segmento da indústria do arroz, mas toda a indústria da região que venha se instalar aqui tem que pensar na exportação, pensar no mercado externo, que tem uma coisa excelente no mercado externo. Dólar. Para transformar até de uma maneira um pouco mais didática o nosso bate-papo, para quais países hoje nós exportamos arroz? Hoje eu não posso dizer a exata quantidade de países, né? Mas pode enumerar alguns para nós aí. América do Sul quase toda, né? Com exceção, claro que tem os seus. Hoje eu tive uma cotação da Venezuela, a Venezuela não quer mais comprar arroz beneficiado, só compra arroz em casca hoje, mas não chega na Venezuela. Passa pela Venezuela, alguma coisa fica lá, mas é muito pouco. Em Peru é um grande consumidor, por exemplo, eu tive faz pouco tempo no Chile também com o nosso governador, eu estive lá pela Fiergues, lá se consome tipo 2 no Chile. Tipo 2. Chilenos comem arroz tipo 2. Tipo 2. Aí tu vai para outros. Paraguai tem autoproduz, né? O México já tem um bom. E por que o México, né? O México adorou o nosso arroz. Sim. Nós estávamos falando em qualidade, né? Adorou o nosso arroz. A América Central consome toda. Porque o México consumia arroz americano que é de muito baixa qualidade. Né? Eu recordo que uma época nós tínhamos nos Estados Unidos, aquele grupo, aquela vez que nós comentei aquele dia, e 30% do arroz produzido nos Estados Unidos ia para a indústria de para cerveja. Sim. Indústria cervejeira. 30% já era mercado cativo, porque era o arroz quebrado. Sim. Mas o outro que sobrava não era muito melhor.
E aí, então, mas em função desse poder que os Estados Unidos têm, né, ele consegue colocar arroz em qualquer lugar, porque ele tem um poder de barganha muito forte. Eu não sei se isso procede, mas teve uma época que se comentou... Carlos Alberto, há uns anos atrás nós recebemos lá fora um grupo de mexicanos, produtores de arroz, e estavam entusiasmados com a perspectiva de aumentar a produção de arroz no México. Logo em seguida, o governo norte-americano fez um acordo comercial com o México e que fazia parte desse acordo a compra de arroz norte-americano, liquidaram com a produção de arroz do México e passaram a importar tudo dos Estados Unidos, como tu bem colocaste. E aí, qual é a grande diferença nossa para o arroz norte-americano? É que nós aqui, como temos essa tradição de consumo de arroz de panela, nossa dona de casa faz o arroz in natura na panela, nós sempre nos preocupamos com a qualidade de cocção, diferente dos americanos, que querem fazer farinha, querem fazer cerveja, querem fazer bolacha, massa. Então, a cocção para eles não é importante. Então, na medida que o México passou a aprovar o nosso arroz, que eles fazem um arroz muito parecido como nós, não tem a menor dúvida que nós estamos conquistando esse mercado, que é um mercado muito interessante, tanto de casca como de beneficiados. América Central também. América Central na mesma linha, né? Então, nós temos essa vantagem competitiva, que é a qualidade do nosso arroz. Hoje, se oferecerem para nós, produtores, uma variedade de altíssima produtividade, mas de baixa qualidade, o produtor não planta. Porque ele sabe que ele vai ter problema ali adiante em função do nível de excelência que o nosso arroz adquiriu ao longo do tempo e que nós temos que brigar para manter isso. Exato. Né? Não nos interessa produzir mais por hectare e apresentar um produto de baixa qualidade dentro do nosso saco para a dona de casa. Não tem espaço para isso. Perde competitividade. Não tem espaço para isso. Eu recordo que teve uma época que teve um seminário, se eu não estou enganado, no Plaza São Rafael. E que vieram quase todos os países da América Central que tinham esse expertise de consumir arroz. Eu não sei se permanece. A importação deles toda era arroz em casca, porque centralizava o arroz no governo e o governo distribuía para as indústrias beneficiar. Eu não sei se isso permanece. Eu também não sei. Mas teve uma reunião do IRGA, eu não sei, acho que tu não estava no IRGA, eu estou muito jovem. Né? E tem uma reunião do IRGA, que eu me lembro que até o Jair trouxe o pessoal aqui, e eles comentaram isso aí conosco lá, que realmente havia essa centralização da importação, porque não interessava, não tinha como legalmente eles fazerem importação direta. O governo importava e distribuía para eles beneficiários. É interessante. Tinha participação do governo, então, nesse início, pelo menos. Tinha Costa Rica, enfim. O governo mexicano, isso. Não, isso de todos os países da América Central, que eu acho que continuam comprando arroz em casca ainda. Sim. Acho que a própria Venezuela, não me lembro quais os países que estavam representados, mas era todo arroz que era exportado, era arroz em casca por causa dessa Sim, porque eles tinham essa política interna deles, lá do governo, centralizar essa distribuição. Mas foi bem falado pelo restante, não podemos perder a qualidade do grão. Isso é importante. Não adianta a indústria empilhar máquina. Máquina velha a gente tem bastante. A indústria hoje está ficando com máquinas antigas também. Então não adianta tu empilhar a máquina, tu tem que ter qualidade no grão. E nós já tivemos, né, Augusto pode confirmar isso, um episódio, cerca de 2, 3 safras atrás, onde realmente nós tivemos um aperto muito grande de oferta de arroz e algumas indústrias do Rio Grande do Sul importaram arroz americano, né? Sim, eu também. E não conseguiram colocar no seu pacote, porque ia depreciar a sua marca. Refletiu no consumo depois, né? Sim. Então, tiveram que repassar esse arroz para terceiros mercados, porque não havia condição de ser misturado no nosso. Tamanha diferença qualitativa desse produto, né? Foi grande. E a marca é o principal patrimônio hoje de vocês numa indústria, é a marca. Não é a máquina, é a marca. É a marca. Não tem marca, não tem negócio, né? Não abre mercado, né? No business. Não tem negócio. Não tem negócio. E nós não podemos perder essa condição de ter essa fama de ter produto de qualidade. Porque esse tipo de coisa se custa a adquirir e se perde muito facilmente. Então tem que ter cuidado. Além da qualidade, Carlos, vai ver se consegue me ajudar numa cronologia aqui. Nós falamos da industrialização com máquinas eletrônicas para tirar a corriola. Mas vamos lá. Se tu pegar um tempo atrás, tu fazia uma renda de arroz aí com 68 final e tu partia de um arroz de 56. Aí tu foi para 58, que é o Exal que até hoje fala 58, que o mercado não aceita, nem tem mais 58. Aí nós fomos para 60 dia inteiro, agora nós estamos falando de 70 a 72 dia inteiro. De renda final. De renda final, né? De renda final. E tu vai em algumas regiões com arroz de rendimento de 63, 64, né? Então, exatamente. Essa é uma Sabe, Augusto, avanço grande. Augusto, para informar o público, o que é o arroz de 68, o arroz de 60, que para nós aqui é um assunto já
fácil, a cada 100 grãos tem 60 inteiros. Base casca, né? Base casca. E aí o que sobra, né, o que está fora dos 68, vamos dizer, os 32, né, vão para onde? Acho que sempre para a gente tentar deixar... Industrializar arroz, que antigamente alguns, eu acho, erroneamente chamavam beneficiar arroz. Que não é só, tu tem que fazer, é tão complexo hoje que nós estávamos falando, eu acho que é industrialização. Até eu tive um debate que eu tive faz pouco tempo, que no estado que eu trabalho, a indústria de arroz não é considerada indústria lá. Não se considera indústria. Então, é um pecado, porque ele que vai lá entrar dentro de uma indústria, ver a quantidade de funcionários que tem, a quantidade de máquina, tecnologia, laboratórios e coisa para. Mas vamos lá, só para entender, industrializar arroz, se tu tem 1 grão de arroz, tu tira a casca, nós tiramos aí da casca, ou de 100%, tu tira aí 20% e já foi 24%. Tecnologia, foi baixando. O que mais representou nesses 72 de inteiro é a quantidade do peso da casca que foi copiada americano, porque os americanos tinham uma casca que era um papel. Então nós temos 20 a 21% de casca de arroz. Aí temos o grão inteiro e quebrado. O grão inteiro, que é o nobre, que é usado no pacote, que dá a tipificação para a IN 06, principalmente, né? Ou cada um tem a sua nomenclatura. Que é o que vai para a prateleira do supermercado. Exatamente. E o resto é quebrado. Aí o quebrado, dentro do quebrado, tu tem 10%, tem 60 por 10, deu 70 final, tu tem 10% de quebrado. Desses 10% de quebrado, tu vai usar de 5 a 7% de grão quebrado para fazer o tipo 1, certo? O resto que se subdivide em quirera e canjica. Hoje se fez uma coisa bem interessante, que é o tal do é uma coisa que foi bem pensada, padrão África. Porque tu ia numa indústria de arroz, ou vai lá, no engenho de arroz, antigamente, tu entrava, tinha um montezinho de quirela num canto, um canjicão do lado, mais uma canjica do outro lado. O que se fez? Se juntou tudo isso num padrão África. Tu tem 70, 30. E tu exporta esse padrão África, né? Algum vai para a cervejaria. Apesar que quem gosta de cerveja, a turma que gosta de cerveja, que está olhando, a Budweiser é rice. Então a fermentação é com arroz, né? O Francisco Nelson Vente nos conta uma vez que ele foi nos Estados Unidos e foi lá visitar a Budweiser, né? Eles estavam fermentando com grão inteiro. Com grão inteiro? Grão inteiro, né? Só a título de... Mas essa é a subdivisão do arroz para... Isso é beneficiar arroz. Tirar a casca, 8% é a película do farelo, né? Que a gente podia se agregar mais valor. Eu já agreguei valor. Eu sempre pensei no negócio de industrializar arroz. Eu achava que não deveria, de dentro da minha indústria, sair a casca e nem sair o farelo. Então, o que eu fiz no passado? Fiz madeira plástica, um material chamado WPC, que é uma resina plástica com casca, né? A gente não conseguiu andar porque eu percebi que eu estava longe do centro consumidor e que a carga tributária era muito grande do plástico que ia junto na casca. E o farelo a gente acabou fazendo um produto que era uma ração para cavalo, que se teve no mercado há um bom tempo, por um tempo aqui, mas que a gente acabou parando também da distância que nós temos do centro consumidor. Hoje está mais perto, né? Então esse é um grande avanço, essa BR aí, que nos veio para cá. Agora, Augusto, a gente sempre fala, e há uma discussão grande dentro do setor em aumentar o consumo de arroz no país, né? Boa. E aí nós temos duas formas de pensar em aumento de consumo. Primeiro, é aumentar o consumo daquele arroz, como nós conhecemos, que está ali no saquinho da prateleira do supermercado. Diga-se de passagem, todos os nutricionistas e médicos recomendam que se coma arroz com feijão, que é a combinação mais completa em termos nutricionais. Divulgue isso, né? Tem que divulgar. Exatamente. E a segunda forma seria nós diversificarmos esse consumo de arroz, justamente trabalhando esse grão para a produção de outros produtos, como massa, biscoitos, bolachas. Como é que a indústria está enxergando isso? O que tu enxerga no futuro? Porque a gente ainda não tem tanto investimento na nossa indústria nessa diversificação, né? Eu não sei se é justamente carga tributária que também complica. Ou se tem outras questões envolvidas. Como é que tu enxerga essa questão? Fernando, o Uruguai, por exemplo, se tu for no supermercado no Uruguai, tem muito produto à base de arroz. Né? O macarrão, nem se fala. Aqui teve uma época que tem macarrão de arroz, eu não sei se ainda se consegue, mas é uma época que o atacadão aqui tinha bastante, que vinha lá de...
Do urbano, exatamente. Não sei se aí está vindo. Tem. E o grande mote disso aí seria assim, pô, o arroz não tem glúten. Exatamente. Então isso aí teria que ser muito mais usado, mais realçado, porque, pô, está todo mundo preocupado com glúten, né? Tem a questão do celíaco. Exato, a lactose, o glúten, enfim. E o arroz se encaixaria bem nisso aí. Então nós temos que quebrar um pouco esse negócio aí para fazer o arroz entrar mais nisso aí. Falta estabelecer uma comunicação Talvez com o consumidor, ou com os consumidores, ou quem indica, né? Nutricionista, né? Hoje, agregar valor no produto, né? 21 a 24% é arroz parabolizado consumido no Brasil. O resto 1% é arbóreo, preto, canarole. 1% é o resto tudo. 1%, né? Então é muito pouco ainda para assim, tipificar. Sim. O resto é arroz branco, né? No meu mercado lá, que é o Nordeste, boa parte quase 60% é parabolizado. Então, mas te respondendo, eu acho que sim, tinha que achar alternativas para o arroz, porque as gajetas que existe lá no Uruguai, a Camil já está fazendo, né? Sim. A Camil já está fazendo. O Urbano faz espaguete, faz o espaguete. Eu vi, coisa linda tu vê, da venda e do comércio. Eu estava no interior do Rio Grande do Norte e o cara estava sendo atendido por um colega que era o cara da Urbano. Ele tirou aquele, não é nem na informática, é um pedido mesmo, e começou arroz branco, arroz parabolizado, e espaguete, mais feijão e mais isso. A Urbano tem esse perfil de portfólio maior. Encher um pedido, coisa bonita, né? É um pedidão desse. Mas eu acho que tem que achar alternativas, né? Além de que fortalecer cada vez mais a ideia de que tem que ter esse consumo de arroz aí. Acho que tá há horas para acontecer alguma coisa. O IRGA tem na ponta lá para sair mais perto do que já teve. Eu acho que estamos próximos. O Fundo parece que está bem em cima. Exatamente. Então tem que sair alguma coisa para divulgar o consumo do arroz, porque não podemos perder esse hábito alimentar, porque é o nosso hábito. Eu acho assim, alguém tem que fazer arroz. Sim. Então tem que trabalhar. Eu acho que uma indústria que eu não sei se existe alguma resistência, mas por que os biscoitos Zezé que estão em alta, que está divulgado em todo o país, por que não pode se fazer um trabalho junto aos biscoitos Zezé para poder criar mais uma alternativa para ir? Porque tu tem que aproveitar o marketing, e eles têm o marketing pronto. Hoje eles têm uma indústria, inclusive, em Santa Catarina, não é só aqui. Sim. Por que não sei quem, mas eu acho que alguém tem que dar o start para isso aí. Começar a pensar em algum produto, alguma bolacha, alguma massa. Hoje tu pegar dentro de uma indústria e ter uma equipe de desenvolvimento tem um custo caro, né? Cabe, acho que nós falamos das indústrias grandes, né? Elas estão de ponta nesse segmento. Pega uma Josapara, uma Camil, nós estamos falando mais da nossa região aqui. Tem que parte mais deles, né? Como ele disse, eu tentei não deixar nada sair da minha indústria, eu tive que parar, porque eu não tive uma carga tributária muito grande e estava longe do centro comercial, né? Então acho que cabe a eles achar alternativas de comercial. Tem que desenvolver. Eu acho que voltando um pouquinho para essa questão da carga tributária, a reforma tributária que está aí, e já passou na Câmara e está no Senado agora, tudo indica que vai resolver essa questão da guerra fiscal, né? O que nós vamos ter, e essa vai ser a grande dificuldade, é esse período de, entre aspas, carência, para até efetivamente a gente acabar com o ICMS, que talvez seja o grande vilão hoje tributário no país, seja o próprio ICMS. Nós vamos levar aí uns 5 ou 6 anos. Nesse intervalo, nós vamos ter que fazer alguma coisa, eu acho, né, Augusto? Nós vamos ter que fazer um trabalho de convencimento que já está sendo feito com o nosso governador, com a Secretaria da Fazenda do Estado, para nesse período nós termos alguma alternativa para minimamente manter a competitividade do nosso setor aqui no Rio Grande do Sul. Concordo. Então, logo, aí sim, acabou esses impostos que nós estamos acostumados a carregar, ICMS, IPI, PIS, COFINS, essas coisas todas, acabaram e nós passamos a ter o IVA, o IBS. Essa questão de diferenciação tributária, de guerra fiscal, vai estar resolvida. Nós podemos ter uma carga alta ainda no país, mas vai ser uma carga uniforme para todos. E mais simples, e mais fácil de trabalhar, porque hoje pega dentro da indústria lá, eu tenho que ter uma pessoa controlando o fiscal toda hora, né? Hoje tem muita indústria que vive no fiscal.
Sim. Trabalhando com o fiscal, o resultado lá os balanços não estão legal da indústria. Tá aí, tá bem claro. Mas tu vai ver o final do balanço é ganho fiscal. Sabe? E aí, caixa. Como é que fica o caixa? Porque só ganho fiscal não é resultado. Não. Então tu tem que ter um pouquinho também de cuidado. Acho que é o caminho. Esperava mais da reforma, mas infelizmente é o que nós temos, né? Temos que trabalhar com o que nós temos, né? O Sr. Carlos, eu quero provocar um pouquinho da história do senhor. Porque eu acho que é importante também nós transmitirmos, né, a capacidade do produtor de se adaptar, de melhorar, de aceitar tecnologias novas. E o senhor, acho que é um exemplo muito claro disso aí, né, dessa capacidade que o produtor tem de enfrentar dificuldades, porque nós passamos por crises violentíssimas no nosso setor, né? Algumas sucumbiram e outras se mantiveram, né? Uma pena, né? Nós temos a questão da indústria do pêssego, né? Mas, seu Carlos, conte um pouquinho para nós da sua história, para o público saber da tua história e saber da tua capacidade, a capacidade que o produtor tem, o senhor representando a classe hoje aqui para nós, de se adaptar e de aceitar e de mudar e ser permeável a novas ideias, sempre dando uma polida, né, seu Carlos? Eu percebo muito que nos nossos encontros técnicos, né, nós recebemos ideias novas e sempre existe um polimento por parte do senhor e de outros produtores, mas sempre com a capacidade de aceitar a inovação, o que vem para agregar mais, o que vem para preservar mais. Então, seu Carlos, por favor. O Augusto, quando eu comecei, tem que tomar por referência o início, né? Nós trabalhávamos, era praticamente trabalho braçal. Lavoura de arroz era colheita a foice, trilhadeira, aquela coisa toda. Depois vieram as primeiras colheitadeiras, de uma forma muito artesanal. Eu lembro que o molinete das colheitadeiras era de madeira, eram travessas de madeira. E depois é que vieram esses garfos para levantar. Então tu tinha muita perda, porque um arroz acamado, por exemplo, tu não tinha como colher. Eu lembro que tinha, acho que era o 404, na verdade, naquela época, um arroz antigo, grão longo, que ele às vezes ele acamava todo, porque ele tinha um porte muito alto e tinha um bom peso. Então, eu lembro que teve um ano que nós colhíamos a lavoura, a máquina fazia a volta, só podia colher de um lado, entendeu? Para poder levantar. Então, a máquina ia lá naquela ponta vazia e começava a colher da mesma maneira para perder menos, não é que não perdesse, mas perder menos. E aí houve essa evolução, nós plantávamos a lanço, né? Depois a gente começou a plantar em linha, com plantadeiras muito rudimentares. E aí foi havendo essa evolução. Eu lembro que não faz tanto tempo assim, 20 anos talvez, que 7.500 quilos, 150 sacos por hectare era digno de elogio. Hoje, quem é que sobrevive com 150? Bom, com 180 já está muito complicado. Está complicado. Né? Eu, por exemplo, plantei terra arrendada, né? Tenho muito orgulho de trabalhar no mesmo lugar há muito tempo, mas a nossa lucratividade se baseia em produtividade. Hoje a nossa meta sempre é em torno de 220 sacos por hectare. Menos que isso aí é uma questão de mercado. Hoje, em função do que tu falasse aí, Fernando, sobre exportação, realmente é o nosso equilíbrio. Que, né? Hoje, se não fosse a exportação, não sei como é que seria. Né? Então, nós evoluímos muito. A nossa tecnologia, nós viemos nos adaptando e avançando, com um pouco de dificuldade, porque nem sempre se teve recurso para investir, para comprar uma máquina nova, um trator novo, enfim. Né? Outra coisa é a equipe. A equipe de trabalho é um dos fatores mais importantes que tem. Não adianta tu ter máquina nova, tu ter uma máquina com todos os recursos, se esse cara não for preparado, e se ele está preparado, se ele evoluiu, ele tem que ser remunerado mais. Sem né? dúvida. Porque, eu estou sempre dizendo, quando eu troco de carro, o meu funcionário tem o direito de trocar de moto, comprar uma moto nova, ou de botar uns móveis novos na casa dele, porque senão a coisa fica desequilibrada. Porque todo mundo trabalha, por mais que tenha amor à camiseta, isso é uma parte do negócio. O cara tem que crescer. Né? Então, uma das vantagens que nós temos é manter a equipe.
A nossa troca a nossa equipe é muito estável. A nossa troca digamos assim, segundo aquele dos papas da Ambev, tu trocaria 10% da equipe todos os anos. Eu não sei se seria 10%. Eu acho que nem sempre. 25% do meu lado. Hein? 25%. Um quarto, que começar em janeiro, um quarto não está no final do ano. Isso em termos de indústria ou de lavoura? Turnover, na indústria. Na indústria. Turnover, Na indústria. rotatividade. Mas eu acho que na lavoura é muito mais estável. Yeah. Eu acho que existe... O cara, Nós estamos trabalhando para criar essas equipes, né, Carlos Exatamente. Alberto, porque está difícil hoje. Não, cada vez pior. Né? O agricultor não suporta uma modificação de 25% da equipe. Porque não é tão mecanizado assim, né? E não é, né? Não é tão estático assim, tu né? tens uma vantagem de estar na cidade. Né? Sim, hoje, por exemplo, se tu te reportar, sei lá, 10 anos atrás, 80%, 90% do funcionário morava na lavoura. A família morava na lavoura. Hoje, olha, o que eu mais tenho lá é casa vazia. E chegam de moto. Exatamente. E tem granjas aí que o pessoal vai... Acho que aqui em Arroio Grande tem algumas granjas que o pessoal vai de ônibus. Exato. Todas as manhãs e volta, quer dizer. Não sei se fica um caseiro lá de noite. Porque a cidade, como eu já disse algum poeta uma vez, ela é o tipo de um vagalume que atrai as pessoas, né? Só quer vir para a cidade. Principalmente quando tem família agorizada hoje de 10, 12 anos, não quer mais ficar numa casa de granja lá, mesmo que tenha uma escola rural e tal. Não, ele tem a necessidade da cidade. Né? Nós, inclusive, temos uma escola dentro da propriedade, lá nós temos uma escola. E essa escola já teve uns 10 anos atrás, tinha em torno de 100 alunos. Hoje não tem 50. Olha, que interessante. Isso que alguns que se mudaram de lá, vieram para o Jardim América, para o Capão do Leão, os filhos continuam estudando lá, porque tem ônibus que leva os professores e leva alguns alunos. Senão não teria viabilidade para continuar a escola. Eu acho que antigamente 100% dos funcionários moravam na... Sim. Eu digo isso lá fora também, mesma coisa. E tem o outro lado, os caras moravam lá fora e os caras não tinham condução. Qualquer probleminha que desse, tinha que levar os caras. Porque ninguém tinha. Acho que nem bicicleta tinha mais. O Carlos Alberto, que tu está falando, eu estou me lembrando, o pai me contando as histórias, como mudou o custo de vida das pessoas. O pai me comenta, quando ele pagava os funcionários, muitos devolviam o dinheiro e pediam para ele guardar. Então ele tinha um cofre grande lá fora, que ele botava o nome do funcionário e guardava o dinheiro. Quando o cara precisava pedir, ele ia lá buscar. Hoje em dia o cara recebe o dinheiro, já está com prestação de moto atrasada, é o celular, é o Casa Bahia. Casa Bahia, uma correria. Como mudou a vida das pessoas, né? O padrão de consumo, né? A necessidade de recurso financeiro. Isso mudou completamente. E tu sabe que eu tenho uma preocupação, eu até estou ficando meio cansado, mas eu tenho uma preocupação de doutrinar o pessoal para sempre guardar alguma coisa. Porque, por menos que tu ganhe, se tu tiver uma vida controlada, nós temos exemplos dentro da própria equipe, o cara que ganha os salários equivalentes, aquele cara que sempre tem uma reserva e aquele que está sempre devendo. Mas aí é uma questão de cabeça. A gente cita o exemplo, fulano, não adianta. Eu não é uma sei. Educação financeira, assim, né? É o perfil, e aí eu acho que é o perfil do casal. Porque quando a mulher segura as coisas, a mulher normalmente... Mas não é o caso. Tem muitas mulheres... Eu estou sempre comentando. Um tempo atrás, lá na granja, tinha uma senhora que ela... Chevette não era na época. E ela ia comprar coisas em Brusque, Santa Catarina, e trazia. E ela vendia lá para o pessoal da granja. Ela ia uma vez por mês lá na granja e vendia aquilo ali. E aí, tinha de tudo. O que ela fazia? 30%, dava 30% de entrada. O que era 30%? Já dava lucro para ela. Já pagava Se ninguém mais pagasse, ela não tinha. Já ganhou. Garantiu. É impressionante. E aí as pessoas dizem assim, não, mas eu vou comprar essa jaqueta. Eu não estou precisando, mas está tão barato que eu vou comprar. Tá bom. Mas era assim que funcionava. Né? Então o pessoal tinha essa tendência de consumismo, já acontecia isso aí. Hoje o pessoal veio para a cidade, claro que tem muito mais possibilidade de gastar, né? Outra coisa, o cartão de crédito. Esse é violento. Né? Não precisa ter dinheiro para comprar. Não precisa ter dinheiro. E o cara massageia o ego dele com o cartão. A loja tal, a Magazine está te dando um cartão. Pô, uma glória. Aí ele se esquece que se ele tiver 4 cartões, que eles vão se juntar, ele vai ter que pagar os 4. Então, nós temos essa missão de sermos, muitas vezes, eu digo, nós somos psicólogos, somos padres, enfim.
Nós temos um pouco de cada coisa, né? Que tem funcionário que vem nos procurar, que já tem mais tempo de casa, tem um pouco mais de confiança, e vem pedir opinião de algumas coisas. A gente tem a maior boa vontade e que isso seja construtivo, mas nem sempre é assim. Infelizmente, às vezes tu está pregando o deserto, né? Que importante esse ponto de vista do seu Carlos, né? A percepção de que se o chefe da equipe está evoluindo, os demais têm que evoluir também, né? Se eu troquei de carro, tem que trocar também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Por causa do comprometimento, que eu acho que é o grande desafio nosso, é ter o sujeito comprometido com o negócio, enxergando que o negócio também é dele. Mas tu tem que dar um exemplo. Eu estou sempre dizendo, é uma coisa, parece uma coisa simples. Eu jamais, não troco de carro todo ano, mas eu jamais troco de carro no primeiro semestre ou quando não tenho acertado conta. Eu sempre vou trocar de carro quando eu vou trocar no segundo semestre, quando todo mundo já recebeu gratificação, já recebeu férias, enfim. Eu acho que isso é básico. Sim. Tem que dar. Primeiro, isso é uma consideração. Mas, claro, eu acho que é uma obrigação nossa. É um respeito à equipe. Exatamente. Exatamente. Augusto, meu xará. Diga, xará. Conta para o pessoal o que é o arroz parboilizado que o pessoal consome. O Nordeste é um grande consumidor de parboilizado, não sei se é uma questão de preço, se é uma questão cultural, mas conta o que é o arroz parboilizado. E também eu vou fazer um gancho com uma outra pergunta. E perspectiva da gente... a gente se orgulha tanto, né, que a gente produz 70% do arroz consumido no Brasil, e de que em anos muito bons sobra arroz, né, e um arroz de qualidade, né, diferente. Mercado internacional, tu acha que a gente vai conseguir abrir novas fronteiras? O que precisa? Se é política pública, né? O que tu acha? Qual é a visão hoje da indústria com relação a isso? Perfeito. Bom, começar pelo parbolizado. Parbolizado é tu cozinhar arroz com casca, né? Então é o processo que se faz na parbolização, que requer um pouco uma etapa a mais do que simplesmente esse processo que eu falei inicialmente, que é tirar a casca, polir, tirar o farelo e ter o grão branco. Tu tem que encharcar o grão e depois secar o grão de novo. Então, muitas vezes, o produtor tem essa unidade lá fora, ele seca o grão, ele geralmente deixa para 12, 12,5 ou 13, depois que ele manda para a indústria de branco. A indústria de branco, de pós-safra, né, ele recebe esse grão, a indústria parbolizada, recebe esse grão, encharca esse grão, para depois secar em sistema de autoclave ou estufa. Catarina usa muito estufa, que deixa um pouco mais de cheiro, né? Mas um sistema de autoclave que o mais antigo falava que colava grão, né? Porque a ideia de colar o grão. Mas não é só a gelatinização dele permite que na hora que secar ele fique um grão mais inteiro. Permite ficar um grão mais inteiro. Com relação à exportação, vamos lá. No meu entender, nós precisamos exportar, a indústria precisa exportar. Eu concordo plenamente que 10% do arroz tem que ser exportado, casca, para manter o mercado. Eu prefiro ganhar 5% de alguma coisa do que ganhar 5% de nada. Então, mercado em alta, para mim, é mais interessante. E digo assim, no passado, eu sempre pensava de um jeito, que eu achava que eu tinha que estar perto da produção, em cima com a produção, perto do produtor, eu teria mais facilidade de adquirir matéria-prima. Então, eu tinha que estar sempre perto da produção. E por isso que as indústrias se localizaram mais nessa região. Hoje não. Hoje tu vê indústria no Brasil inteiro. Sim. Tu não tem mais, tu vê indústria em São Paulo. Principalmente em função da questão fiscal, que nós falamos, que muitas vezes é irracional. O raciocínio ia chegar por aí, mas perfeito, obrigado. É bem isso aí. Hoje tu vê indústrias em Minas Gerais por causa do ganho fiscal. Tu vê indústrias em São Paulo, grandes indústrias em São Paulo. Por não Paulo. serem produtores, tem um incentivo fiscal para atrair a industrialização. Então é uma coisa absurda, vamos dizer. Eles estão mais perto do consumo, né? Exatamente. Não é a lógica, né? Perto do consumo. Para exportar arroz, a gente precisa de 3 variáveis juntas. Um dólar favorável, né? Uma matéria-prima que seja matéria-prima base internacional, que tenha alinhado com preços internacionais, e o consumidor aviltante a comprar. Juntou essas 3 funções, bingo, se exporta, como se exportou um bom volume de arroz e continua se exportando. Eu tenho que agregar um pouquinho mais para fazer esse meu produto que eu comentei com vocês. O processo industrial do parbolizado é mais caro que o processo do branco. Não? Teoricamente é.
Mas se eu te dizer para ti, Steiner, que, Fernando, que lá onde eu vendo é 3, 4, 5, 6, 7 reais mais barato que o branco. Não deveria, né? Não deveria. É um processo mais complexo. Isso, né? O parabolizado no Nordeste está passando por uma fase de que não deveria ser assim. Isso muito em função do mercado de Santa Catarina, que eles usam um processo de estufa, né? Ou até mesmo por autoclave, mas eles abdicam de margem, eles preferem ficar dentro da gôndola do supermercado e abdicam muitas vezes de um pedaço da margem deles para deixar o produto um preço bem mais competitivo, e consegue E esse consumo do branco e do parabolizado é uma questão de tradição dos estados? Tem estados que consomem mais parabolizado? Ou é algo que é mais ou menos estratificado com percentuais semelhantes pelos estados brasileiros? O próprio Nordeste, né, comentaste que consome 70% do arroz parabolizado que eles consomem lá, né? 60% mais ou menos. Depende da É cultural, por exemplo, não é preço. Dentro das capitais tem consumo de branco. Tu vai para o interior é consumo de parabolizado, né, no Nordeste. Mas aí tu vai para São Paulo e Minas, a população está no Sudeste, no caso, né? Então por isso que o consumo de branco, que tem o hábito alimentar do branco, né? Então por isso que o consumo de parabolizado de branco é maior no Brasil por causa do Sudeste, né? E também tem uma outra coisa, no Nordeste, hoje o que acontece comigo? Há uns anos atrás, quando eu falo uns anos atrás, eu olho para o Carlos Alberto, não é por causa disso. Tá certo? Há uns anos atrás, ensacavam arroz. A primeira indústria a empacotar arroz foi a Brejeiro aqui. Tá o pessoal da Brejeiro aqui, da Orlândia. Foi a primeira indústria a empacotar arroz em papel, certo? A primeira indústria a empacotar em plástico foi a Extremo Sul. Então, lá nós temos o Érico, acho que botou em plástico no negócio. E não se mandava arroz em saco de 50 quilos, 60 quilos. Se vendia a granel. A granel. Aí nós começamos a empacotar pacote em fardos de 30, né? Aí veio a ergonomia, uma outra coisa que deu um entrave forte aí, que tu não pode carregar mais que 21 quilos e 10 mil quilos por dia. E hoje tu manda fardo de 10 por 1. E a embalagem da exportação, Augusto? Varia muito de país para país? Peru? Peru é tudo sacado, né? Cabe aqui um comentário. Eu tive numa casa de um peruano, num apartamento, eu reforço, num apartamento, fui na cozinha da dona de casa, da peruana lá, tinha um saco de arroz de 50 quilos dentro da cozinha. Saco de 50 quilos, aberto, que ela vai... Na concha, botava para ela. Então que é a cultura, né? A cultura e o consumo per capita do peruano é maior que o consumo per capita para ter um das saco Américas. De 50 quilos em casa tem um consumo alto, né? Exato. E tu tivesse acesso aos valores, porque um saco de 50 quilos de arroz não é barato comprar. Eu não sei qual é o padrão de valores que eles trabalham no Peru. As margens são muito maiores que as nossas aqui? Não. Quilo por quilo são parecidos. Eles têm a produção própria deles, da selva, que eles chamam, né? Que o Peru é dividido em 3 etapas: a selva, a cordilheira e o litoral. É só isso. Então tu pega esse planto na selva, mas produz um arroz muito fraca qualidade. E eles têm um sistema de añejamento. São añejadoras, que eu produzo arroz añejo para eles. Eu exporto arroz añejo. O que é o arroz añejo? Aquilo que eu comentei. São 4 coisas que compõem um arroz añejo, que é esse que eu estou exportando. Primeiro, 1% de barriga branca. Se o cara vir com 10, eu tenho que ficar com 9 separado para fazer uma exportação ou botar num tipo 2. 3% de quebrado. Tem que dar acima de 3,6 de rendimento. E o quarto, para dar añejo, ele tem que ser arroz, uma safra antiga. Tem que ser velho, né? Porque aí ele rende, dá sabor. Estabilizado. Arroz é que nem vinho, tem que ser velho. Tem que ser velho. Então e o segundo semestre o arroz é velho ou ainda não é velho? Tem que virar um ano. Tem que ser doble. Tem que ter um ano. O cara do gado tem que ser um ano que passou, né? Tem que passar um ano armazenado esse arroz. Não necessariamente, né? Eles têm as añejadoras, que eles fazem o quê? Eles pegam os arroz da selva deles lá e botam nessa máquina, que esse arroz fica mais escuro, fica mais opaco. E não tem que deixar um pouco de farelo. Aí tu pega uma máquina para tirar um grão com engessado, tu não consegue, tu tem que polir bem o grão para a máquina enxergar que aquele grão tem engessado, uma barriga branca ou uma barriguinha.
Aí ele expurga. Como tu não pode polir muito, porque esse mercado exige um grau de polimento 88, que chamamos, né? Tu tem que deixar um pouco de farelo no grão. Ao deixar um pouquinho de farelo, tu não consegue limpar tudo. Eu tenho que passar 3 vezes na máquina. Tem que ir limpando. São detalhezinhos. Mas aí o mercado é um nicho de mercado, né, Fernando? Então, bem nicho. Para ver como evoluiu isso aí, eu recordo, o Joaquim Melo acabou de chegar aqui. Eu recordo, deve lembrar também, Joaquim, no tempo do Joaquim Oliveira, né? Eu lembro, o arroz era classificado, era 48 por 20 e 50 por 18. Ele foi evoluindo, quer dizer, era aceito 20 de quebrado. Ou no mínimo, depois 18, 50 por 18 comum. Era o arroz tipo 1. Renda, quando a gente falou 68, hoje nós vamos. Era o arroz, exato, né? e era arroz tipo 1. Sim. Era o que tinha. Agora, meus amigos, fica evidente, né? Eu estou caminhando aí para o encerramento do nosso podcast, como existe trabalho do plantio do arroz até o prato do consumidor, né? O Augusto falando de todos os processos de industrialização, o seu Carlos falando dos processos de plantio, Fernando, né? Então a gente percebe como existe trabalho, né? Como existe um gasto de energia por parte do produtor e da indústria. E se tu me permite, Augusto, e como tem valor agregado dentro daquele produto, nós conversávamos isso fora do ar, que é um equívoco achar que um saco de arroz na prateleira do supermercado não tem valor agregado. O maquinário que está por trás daquilo, na produção, na industrialização, trabalho que existe. no trabalho de pesquisadores para fazer aquela genética, criar aquela variedade. Então tem todo um processo, um sistema por trás daquele grãozinho de arroz que está na prateleira. A pesquisa, o manejo, quer dizer, o manejo, quanto representa hoje. Então, acho que isso é um recado que nós temos que deixar, né? Acho que o trabalho de grande quantidade de pessoas, né, que é na produção e na industrialização do arroz até chegar no prato do consumidor, né? Isso é um motivo de muito orgulho para nós todos, não tenha dúvida. Temos que nos orgulhar da produção de arroz do estado do Rio Grande do Sul, isso eu sempre digo. Né? E não é à toa que o nosso arroz tem conquistado esses mercados todos que se falaram aqui. E sem dúvida a gente faz o que faz porque amamos muito o nosso trabalho, né? Não tenha dúvida de que tem um sentimento muito forte pela atividade na qual a gente está inserido. Meus amigos, eu vou passar a palavra para o seu Carlos para fazer um breve comentário. Nós estamos encerrando nosso podcast. Eu, pessoalmente, seu Carlos, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui ouvindo o senhor, promovendo essa oportunidade de nos comunicarmos, né, com o público através da tua sabedoria, do teu conhecimento, da tua capacidade de se adaptar de 50 anos para cá até os dias de hoje e ser um ícone na produção de arrozeira. Eu, pessoalmente, lhe agradeço muito pela oportunidade que está nos dando aí nessa noite. Augusto, eu tenho muito orgulho de falar nisso aí, porque eu acho que realmente a lavoura evoluiu muito. E eu costumo dizer que eu sou arrozeiro da Gema, eu sou sojicultor por uma conveniência e por uma necessidade de rotação, de preparo. Mas eu sou arrozeiro, me orgulho disso aí. Porque, são 54 anos que eu estou envolvido na atividade, né? E eu realmente houve uma evolução muito grande e nós estamos sempre buscando novas metas e estamos atingindo as produtividades. Quando tu colhe 230 sacos por hectare, mas podia ter sido 240. Será que o ano que vem eu não colho 250? Aí tu começa a procurar um detalhe, onde é que eu podia ter melhorado para ter avançado um pouco mais essa produtividade. E isso é uma questão até de necessidade, porque produtividade está na nossa mão, mas preço é mercado. Então, nós trabalhamos nisso aí. Okay? Muito obrigado pela oportunidade. Augusto Vaniel, presidente do Simpel, muito obrigado pela tua colaboração, pela tua presença aqui conosco, por nos trazer importantes informações e explicar para o público em geral o que é o arroz parborizado, como é que isso é feito a industrialização, né? Muitas vezes o pessoal passa na estrada, vê um arroz irrigado, ali está o arroz e tal, nem sabe como é que chega, né? Nem sabe por que é parborizado, né? Como é que ele é feito, por que um é branco e outro é parborizado. E que bom viesse aqui trazer a voz da indústria para nós, que para a Expofeira de Pelotas é importante também, são nossos parceiros e, querendo ou não, nós compomos, né, todo o setor do agronegócio, né, não é somente o setor primário, né. Então, Augusto, te agradeço pela tua disponibilidade e te passo a palavra aí para tu fazer uma despedida conosco. Aí. Tá bem.
Eu agradeço a oportunidade que estás me criando, Augusto, meu xará, de conversar com vocês, ainda mais com uma boa conversa. Acho que aqui a gente somou inteligência também e consegue desenvolver um assunto bem natural, bem tranquilo. Acho que foi dito aqui, a indústria está do lado do produtor, precisa do produtor, como o produtor também precisa da indústria. E acho que eu sou indústria, eu estou produtor amanhã eu vou fazer 23 anos de indústria. Minha indústria, eu posso falar aqui o nome, né? Claro, fica à vontade. A Polisul, né? A minha indústria, junto com o Gilmar Schneider, a gente amanhã vai fazer 23 anos que a gente montou a nossa indústria ali na Fernando Osório. Depois eu vim de outras atividades, sempre desde os meus 14 anos que eu trabalho com arroz, só indústria de arroz, né? Então, comecei coquinha saco de 60, né? Não gostava muito, né? Sentia mal. Sobrevivência. Exatamente. Então, depois a gente foi, o caminho fez, então amanhã vai fazer 23 anos, dia 17 de agosto. E te agradeço a oportunidade, eu também pelo CIPEL também quero me deixar também à disposição, a vocês lá para nos visitar. Nós temos lá uma associação pequena, a indústria de Pelotas, eu vou reforçar, é pequena. Nós temos sempre com um pensamento voltado para a exportação, toda a indústria, não só a indústria do arroz, né? Porque eu acho que aqui a nossa vocação está aqui só para fazer um breve relato, em 1760, contei faz pouco tempo, veio um português para o Brasil, para Pelotas, e fundou Pelotas, José Joaquim Martins, veio montar charqueadas. Em 1760, a Revolução Industrial estava acontecendo, então a primeira indústria montada em Pelotas foi esse português. Então tem muitos portugueses ainda aqui, mas tem muito português também, esse português saiu do Ceará, fugindo da seca lá do Ceará. Então, mas tem muita seca por aí, eu acho que a gente tem que batalhar e ficar aqui nessa seca aqui. Se tem uma seca, se a indústria do arroz está passando por um problema complicado, até mesmo quando tu vê os balanços, vamos passar por essa seca. Não tenha dúvida. Tá bem? Obrigado, Augusto. Meu amigo Fernando, sem muitas delongas, é um grande parceiro. Obrigado pela contribuição. Falamos bastante de um segmento de mercado tão importante, né, da nossa cidade. Temos Se Pelotas hoje é uma cidade industrializada, é graças à indústria do arroz. E te peço aí para fazer um breve relato, aí, um breve comentário do nosso encerramento. Como passou rápido essa hora, né? Impressionante, passou rápido, e nós passamos pela pesquisa, entramos na lavoura, fomos até indústrias, exportamos, ou seja, nós andamos por toda a cadeia produtiva do arroz. Acho que foi um bate-papo muito agradável e que eu tenho certeza que o nosso ouvinte, telespectador, mesmo sendo urbano, que não tem afinidade com o meio rural, ele sai desse podcast melhor informado e conhecendo melhor toda a complexidade que é a cadeia produtiva do arroz, para fazer aquele arroz de qualidade chegar ali nas gôndolas do supermercado, dos nossos mercados. Então, em nome do Sindicato Rural, agradeço o convite. Augusto, é uma satisfação a gente poder participar aí junto da Associação Rural, como co-realizador da Expofeira de Pelotas. Tá bem. Pessoal, muito obrigado. Eu dou por encerrado o 3º podcast da Expofeira Pelotas. Nossa história tem voz. Esse é o lema da nossa exposição. Falamos muito de história, né? Acho que nos comunicamos com o público e esse é o nosso principal objetivo. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado.